Saudações corintianas a todos os torcedores do Corinthians e aos torcedores dos outros times. Hoje nós vamos fazer o pós-jogo nesse vídeo de Novo Horizontino 3, Corinthians 1, ou melhor, Corinthians 1, Novo Horizontino 3, porque o jogo foi na nossa casa, na nossa Neoquímica Arena. Falando um pouquinho do que aconteceu na partida, né? O Corinthians teve 3 alterações no time principal. Entraram Gustavo Silva, Matheus Araújo e Pedro Raul. Quem foi pro banco e perdeu a vaga no time do dia de hoje é Fausto Vera, Yuri Alberto e Matias Rojas. Corinthians começou com uma proposta de jogo muito boa, jogou uns 40 minutos muito bem, pressionando, amassando, fazendo ultrapassagens, passagens, em alguns momentos uma triangulação. O time dava a impressão que iria abrir o placar a qualquer momento, só que aí o inesperado para todos que estavam lá na arena e todos que estavam assistindo acontece. Um buraco do lado esquerdo do Corinthians, onde o Michael não consegue marcar. O Michael perdido, sem conseguir dar cobertura. O lateral esquerdo muito fechado. O Hugo estava muito próximo do zagueiro central. Quando acharam uma bola e o atacante Jenison, se eu não me engane, cabeceou livre. Não precisou nem sair do chão para abrir o placar. Eu até acho que foi bom o primeiro tempo acabar logo, porque o Corinthians sentiu o gol. O Corinthians perdeu a confiança. E aí eu achava que a partir do momento que o Corinthians voltasse do segundo tempo, para o segundo tempo, ia ter uma partida melhor, ia voltar aquele Corinthians que estava com confiança, né? Eu ainda volto a falar que eu não sei como que o Maicon joga no time do Corinthians. Para mim, antes tivesse mandado ele embora e segurado o Rony do que o que aconteceu, porque não marca, não arma, não chega, não dá um bote, sabe? É um jogador nulo em campo. O Corinthians, para mim, toda vez que o Michael tá em campo, o Corinthians joga com 10, porque nem guardar o espaço dele ele consegue. Mas aí começou o segundo tempo, o Corinthians entrou desligado, 2 gols que não dá para acreditar. Nem time de várzea, time amador, leva os 2 gols igual o Corinthians levou. O Corinthians estava tão abalado com os gols que no lance de um dos gols o Raul Gustavo ficou olhando a bola bater na trave, ficou olhando a bola ficar parada quase em cima da linha, sem reação. Eu acredito que ele achou que o jogador estava impedido, mas jogador profissional parar no lance é brincadeira. É brincadeira. E o Mano Menezes, eu até acho que ele mexeu certo, mas não deu certo a dobradinha Pedro Raul e Yuri Alberto. Eu acho que requer um pouco mais de treinamento, eles jogarem juntos alguns jogos por entrosar, né? Porque o Pedro Raul não sabe que jeito que o Yuri Alberto gosta de receber a bola, e teve ali um desentendimento. A partir do momento que o Corinthians mudou novamente, né? Que entrou o Wesley, entrou Matias Rojas, Fausto Vera, o Corinthians deu uma melhorada. Eu não vou dizer que hoje foi igual ao jogo do São Paulo, que São Paulo tirou o pé, mas hoje o Corinthians deu uma melhorada e para mim achou o gol. O Wesley, de tantos receber críticas que ele só puxa para um lado, hoje estava levando a bola para a linha de fundo, entrou bem. Eu até acredito que hoje ele ainda é um jogador de segundo tempo, porque ele não consegue jogar com a mesma desenvoltura de quando ele entra nas partidas. Aí o Corinthians achou o gol, pressionou, o time voltou, a torcida empurrando, mas ficou nisso mesmo. Corinthians 1, Novo Horizontino 3.
O árbitro pipocou no jogo, porque o árbitro lhe deu no primeiro tempo 3 minutos de acréscimo. Quando aconteceu o gol, já tinha comunicado a arbitragem do tempo. E no segundo tempo ele deu 7. Ou seja, 4 minutos de diferença de um tempo para o outro, os acréscimos da partida. Por que eu falo que é pouco? Nós tivemos atendimento médico no segundo tempo, aonde o jogador precisou se retirar de campo. Nós tivemos parada para hidratação, certo? Só para hidratação nós ficamos mais de 3 minutos parados. Nós tivemos todas as substituições possíveis a serem feitas. Tivemos cera de goleiro, tivemos cera de jogador, e o juiz na verdade pipocou. Ele não teve coragem de dar 10, 12 minutos, que eu acho que é o que deveria acontecer. Não é uma desculpa, mas o Corinthians podia nesse tempo ter feito o segundo gol e ter perdido a partida de 2-3. O que muda? O que muda? O saldo de gol num campeonato apertado pode decidir a vida do Corinthians lá na frente. A torcida estava criticando a diretoria. Eu acho que um mês é muito pouco tempo para a diretoria ser avaliada. Cada dia que passa, cada dia que a gente abre o jornal, a internet, a gente vê uma novidade chegando. Contas bloqueadas, processo na justiça, coisa que eu acredito que o presidente Augusto Melo não esperava. Ele deu uma entrevista antes de começar o jogo, uma entrevista bem lúcida, onde ele foi claro em falar que enquanto ele não der a matéria-prima, que o Mano precisa, ou que ele, ou que o Mano, ou que a diretoria, o Cifute acha necessária, ele não vai cobrar o Mano Menezes, não vai avaliar o Mano Menezes em relação a ser demitido do Corinthians ou não. Eu acho que a fala dele é a mais correta. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas eu não vejo que o Mano Menezes é o culpado. O Corinthians hoje, com as substituições dele, deu uma melhorada. Eu ainda acho que ele tinha que ter entrado com o Matias Rojas no lugar do Matheus Araújo, E enfim, o Corinthians novamente decepcionou. Por infelicidade nossa, o Red Bull Bragantino ganhou o jogo, ele da nossa chave, abriu uma diferença grande para a gente buscar a classificação. Próximo jogo nosso, se eu não me engano, na Baixada Santista contra o Santos. Acredito na vitória do Corinthians na Vila Belmiro. Próximo jogo contra a Portuguesa, possivelmente dentro de casa. Eu acredito na vitória do Corinthians dentro de casa. E enfim, acredito na reação do nosso time. Hoje o Pedro Raul, que fez sua estreia, eu achei que ele foi bem demais, chegou, desembarcou do avião, colocou o meião e já foi para o campo, sem ter conhecido ou feito um treino sequer, ou um só, com os novos companheiros, se portou bem, correu, ajudou na marcação. Só que o Corinthians ainda peca do lado esquerdo. Você pode até achar que eu pego no pé do Maicon, mas se você prestar atenção na formação do time, o Raniel é o primeiro volante. O Raniel, teoricamente, ele é o responsável primeiro pela marcação, É aquele volante que vai mais marcar. E nós temos o Maicon, que é segundo volante, que ele também teria que marcar, mas também teria que ajudar na armação de jogadas. A gente vê o Raniel desarmando e armando, a gente não vê o Maicon fazendo nada. Antes tivesse deixado o Rony de primeiro volante, marcando, correndo, pelo menos esse corria, E colocado o Raniel de segundo volante, eu acho que o Corinthians ia estar mais forte. O Mano Menezes precisa achar rápido, urgentemente, um substituto para o Maicon, que, como eu disse, na minha concepção, quando o Corinthians joga com o Maicon, o Corinthians joga com um jogador a menos em campo, é 10 contra 11. Mas falar mais o que da partida? O Corinthians teve uns 40 minutos excelente. Depois que levou o gol, ficou abalado, a torcida tentou ajudar, voltou no segundo tempo
desligado, o gol pesando nas costas. Depois, quando a partida já estava perdida, né, 3-0, o Corinthians, um gol achado, que o Wesley cortou para dentro, bateu muito bem, a bola voltou, o Romero, não sei se ele tentou fazer o gol, se ele tentou realmente servir o Yuri fez o gol dele. Acredito que esse gol pode dar mais tranquilidade para o Yuri Alberto, era o que a gente estava precisando, né, para ele voltar a ser aquele Yuri Alberto que já jogou no Corinthians com o Vitor Pereira, que jogou no Internacional. E é isso aí, eu acredito ainda no Corinthians. Como eu disse em outro vídeo, né? Não vejo o Corinthians na final do Paulistão, eu nem quero. Ah, mas você não quer ser campeão paulista? Todo mundo quer ser campeão. Só que eu acho que o Corinthians está precisando mais de tempo de treinamento para se achar, para o Mano Menezes ele saber qual vai ser realmente o time titular, né? Tô vendo na mídia especulação sobre venda do Fausto Vera. Eu até acho que se chegasse uma proposta boa para o Fausto Vera, o Corinthians podia liberar. Que eu vejo que o Corinthians precisa de um volante de marcação, ou um volante mais rápido, com mais força, né? Ouvi falar que o Corinthians está contratando, ou está em negociação, ou está tentando o Federico Redondo, filho do Fernando Redondo, que para mim foi um dos melhores médios volantes da Argentina. E se concretizar essa contratação, né, que tudo é sonho hoje, eu acho que o Corinthians começa a criar corpo. Aquelas palavras do presidente, se passar de fase segura, eu não vejo assim no Paulista, mas vejo assim no mata-mata, vejo assim no Campeonato Brasileiro, que se tiver peças, o Mano vai fazer esse time jogar. E é isso aí, nós não podemos ficar tomando tanto gol, o Mano tem que rever esse posicionamento da zaga, tem que rever esse posicionamento do Michael. Eu acho que o Gustavo Henrique tem que estrear o quanto antes, né? O Raul Gustavo ele é um ótimo zagueiro, só que não é nível do Corinthians. Ele é estabanado, parece que ele fica desesperado com a bola no pé, quer se livrar da bola. Então a gente, como temos lá dentro, né, do elenco treinando, ainda não sei como está fisicamente, mas a gente já teria que promover a estreia do Gustavo o quanto antes. E é isso aí. Até o próximo jogo. E eu vou assistir agora a coletiva inteira do Mano Menezes para ver o que o Mano Menezes falou em relação ao jogo de hoje. Conforme for, a gente vem fazer outro vídeo. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, falar para os seus amigos, mande perguntas para mim, vamos chegar num denominador comum sobre o que você pensa, sobre o que eu penso, e para a gente viver do Corinthians dia após dia, ok? Então beleza, boa tarde a todos e até o próximo vídeo.